Olá meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nossa aula vai ser aqui pela plataforma. A gente vai trabalhar com o assunto fatoração da diferença de dois quadrados e terminar de resolver essas questões da página 15 que a gente começou lá pelo Zoom, só que não deu tempo, né? Então a gente vai resolver essas questões agora, tá? Então a gente nós paramos ontem na questão 21. A gente resolveu toda a questão 20 e agora a gente vai fazer a 21. Então o que a 21 ela pede? Fatore completamente os polinômios a seguir. Então é para fatorar. Aqui está na forma desenvolvida, ó. Então x à quarta eu posso escrever como x ao quadrado elevado ao quadrado, menos 16 eu posso escrever como 4 ao quadrado. Tá vendo que agora eu tenho dois termos elevado ao quadrado, ó? Então isso aqui é a diferença entre dois quadrados. Aí eu vou fazer um termo positivo e um termo negativo. Só, gente, presta atenção. Essa parte aqui, ó, eu posso continuar. Essa parte aqui, ó, o que eu posso fazer? X quadrado eu vou deixar como x quadrado. Só que esse 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado. Aqui não tem como reescrever, então eu vou repetir. Isso aqui se tornou novamente a diferença entre dois quadrados, que eu faço um positivo e outro negativo. Então essa é a resposta final, o mais fatorado possível. Questão B. Primeira coisa, colocar fator comum em evidência. O que é um fator comum? Aqui o A. Sobrou o A quadrado menos A, né? Se eu fizer a propriedade distributiva aqui, ó, volta aqui para o anterior. O que acontece? Esse 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Aí eu tenho a diferença entre dois quadrados, ó. O que eu vou fazer? Faço um positivo e faço um negativo, certo? Então essa é a forma mais fatorada possível. Agora eu tenho a C, 36x a terceira menos 4x. O que eu vou fazer? Achar o divisor comum. Qual o divisor comum de 36 e 4? É o 4. Qual é a variável que eu tenho em comum aqui? X. X de menor expoente, o 4. Então, vou botar fator comum em evidência. Então, 36 dividido por 4 é 9. X a terceira, eu tirei x elevado a 1 sobre o x ao quadrado. Eu tinha 4x, tirei 4x, sobrou só 1. Tá, vamos lá. Repito o 4x. Esse 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. X ao quadrado vai continuar como x ao quadrado. 1 eu posso escrever como 1 ao quadrado. Toda essa parte aqui, ó, está elevado ao quadrado. Logo eu posso colocar assim, ó, 3x elevado ao quadrado. O que eu tenho aqui agora? Diferença entre dois quadrados. O que eu vou fazer? Um positivo e outro negativo. Então essa é a forma mais simplificada possível. Questão 18. Primeira coisa, achar o divisor comum, que é o 2. Então, 18 dividido por 2 é 9. Qual é a variável em comum, o fator comum entre as variáveis? É o x. O x tem em todos os termos. Aí, ó, 18 dividido por 2 é 9. Eu tinha x aqui, tirei ele, sobrou só o y ao quadrado. 12 dividido por 2 é 6. Eu tinha x, tirei ele aqui, sobrou o y. Eu tinha 2x, tirei o 2x, sobrou apenas o número 1. O que acontece? Isso aqui dentro talvez seja um trinômio quadrado perfeito. Como que eu vou saber se é trinômio quadrado perfeito ou não? Eu faço a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. Se você reparar, a raiz quadrada do primeiro é 3, né? Porque a raiz quadrada de 9 é 3. Corta índice com potência, sobra y. E a raiz de 1 é 1. Então tudo isso aqui, ó, eu posso reescrever como 3y mais 1 elevado ao quadrado, tá bom? Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, isso aqui está na forma fatorada de aulas passadas. Questão E. Olha, se eu reparar, eu tenho o que a gente chama de divisor comum. O divisor comum aqui é o 10, ó, então eu coloco ele em evidência. Então, 10a quadrado dividido por 10, vai 10 dividido por 10 é 1. Então, vai sobrar só o a aqui. Ou você pode fazer assim, eu tinha 10, tirei o 10, sobrou só o a quadrado. Se eu tenho 80 dividido por 10, dá 8. E se eu tenho 160 dividido por 10, dá 16. Como eu coloquei o sinal de menos aqui na frente, o que acontece? Tudo aqui dentro vai ficar positivo, tá bom?
Aí o que acontece? Isso aqui talvez seja um trinômio quadrado perfeito. Como que eu vou descobrir isso? Na forma desenvolvida. Como vou descobrir isso? Faço raiz quadrada do primeiro e raiz quadrada do último. Foi isso que eu fiz aqui. Raiz quadrada de A quadrado é A, 16 é 4. Então tudo isso aqui ó, pode ser escrito como A mais 4. Por que mais, professor? Porque o primeiro aqui ó, é positivo. Tá bom? Questão F. Primeira coisa, eu tenho um fator comum em todos os termos aqui, ó, que é o x quadrado. Então, se eu tinha x quadrado, y quadrado, tirei x quadrado, sobrou y. Se eu tinha 4x quadrado, y, tirei o x quadrado, sobrou só 4y. Se eu tenho 4x quadrado, tirei x quadrado, sobrou 4. Vou procurar ver se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito na forma desenvolvida. Faço a raiz do primeiro e a raiz do último. Sobrou raiz de y quadrado é y, raiz de 4 é 2. Então, tudo isso aqui pode ser escrito como y menos... Por que menos, professor? Porque esse primeiro sinal aqui é negativo. Então, é y menos 2, não mais 2, tá bom? G. Bora lá. Eu tenho x quadrado mais 2yx mais y quadrado menos t. Bom, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu sei isso, professor? Eu fiz raiz quadrada do primeiro e raiz quadrada do último. Sobrou x e y. Cortou eles com potência, né? Então, tudo isso aqui pode ser escrito dessa maneira. Menos t. Se você reparar, eu tenho um termo elevado ao quadrado e outro termo elevado ao quadrado. Isso aqui é a diferença entre dois quadrados. Se é a diferença entre dois quadrados, eu faço um termo negativo e um termo o quê? Positivo. Tá? Assim como a gente fazia antes. Então, eu faço um termo negativo e um termo positivo. Ou pode ser positivo e negativo, tanto faz. Tá bom? Só que eu posso tirar esse parênteses. Eu posso colocar x mais y menos t, x mais y mais t. Então, essa é a resposta. Questão H. Bem, vamos lá. Eu fiz aqui... esse aqui está na forma desenvolvida, eu vou tentar achar na forma fatorada. Eu fiz raiz quadrada do primeiro e raiz quadrada do último. Coloquei aqui. Raiz quadrada de A quarta é A quadrado, que eu vou cortar 2 daqui com 2 daqui, vai sobrar 2. Raiz quadrada de 9 é 81. De 81 é 9, desculpa. Tá, cheguei até aqui. O que acontece? Esse 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado, certo? E aí, isso aqui, somente isso aqui, está aqui dentro, pode se escrever como o produto da soma pela diferença, porque isso aqui é a diferença entre dois quadrados. Então, isso tudo aqui vai ficar elevado ao quadrado, e essa parte aqui foi o desenvolvimento do quadrado, tá, da diferença entre dois quadrados, que pode ser escrito como o produto da soma pela diferença. Tá bom? Questão I. O que aconteceu? O que eu fiz? Eu peguei esses dois primeiros aqui, coloquei fator comum e evidência neles. O fator comum aqui é o B. Qual B? O B de menor potência, tá aqui. Certo? Bora lá. Se eu tinha B a sexta e tirei B a quarta, sobrou B quadrado. Se eu tinha B quadrado, B a quarta, B quadrado, eu tirei B a quarta, sobrou só o C. Desculpa. Se eu tinha B a quarta, C quadrado e tirei B elevado à quarta, sobrou só o C elevado ao quadrado. E eu coloquei esse aqui como fator comum em evidência. Qual é o fator comum aqui? O C. O C a quarta, que é de menor potência. Se eu tinha B quadrado, C a quarta e tirei C a quarta, o que eu vou fazer? Eu posso pegar o B quadrado, tá bom? Porque o que acontece? Eu tirei o C a quarta, sobrou só o B quadrado. Se eu tinha C a sexta e tirei C quadrado, ficou só o C elevado a 2. Olha o que aconteceu. O B é positivo, o B é positivo, o C aqui é negativo, o C é negativo. Eu posso fazer um agrupamento, porque esses dois aqui são iguais, ó. Então, eu peguei esses dois aqui, vou escrever como um só. E vou pegar os que estão aqui na frente, que é o B a quarta, C quadrado, e vou colocar aqui os dois juntos. Agrupamento, né, gente? Aí eu só coloquei para cá, porque eu troquei a ordem desse cara aqui, ó.
É a mesma coisa para matemática. Eu só peguei e coloquei dessa forma, tá? Esse C aqui eu coloquei aqui para trás, tá vendo? Aí o que que acontece? Se eu observar bem aqui, isso aqui é a diferença entre dois quadrados, tá vendo? Eu tenho b quadrado menos c quadrado. Então isso aí pode ser escrito como b menos c, b mais c, tá bom? J, deixa eu ver, acho que eu vou parar agora e vou gravar outro vídeo, tá bom? Até mais.